Esses dias eu tava lembrando da minha versão editada. É, exatamente. Tipo, acredito que você já teve uma versão editada de si mesmo. Aquela que você molda tudo pra, sei lá, se sentir um pouco mais aceito. Que precisa filtrar o que pensa, como age, até mesmo como ri. E aí eu queria falar hoje sobre por que a gente tem tanto medo de ser quem realmente somos. E a gente nasce tão autêntico, sem vergonha de nada, literalmente sem filtro, mas ao longo da vida a gente aprende a moldar quem somos para caber nas expectativas dos outros. Só que tem um problema. Quanto mais a gente tenta se encaixar, é aí que a gente se perde. Mais a gente se perde de nós. E aí eu parei pra pensar por que que a gente tem tanto medo de ser quem a gente realmente é. Desde pequeno, somos ensinados a nos encaixar. Ah, não fala desse jeito, não faça isso, não sei o que mais lá, não age assim, as pessoas vão te achar estranho. E aos poucos a gente aprende que ser aceito é mais importante do que ser autêntico. Mas até que ponto isso faz sentido? O medo do julgamento, ele é real. Ninguém quer ser criticado, rejeitado ou virar piada. E aí, sem perceber, a gente começa a se moldar, começa a moldar nossa personalidade para agradar os outros. A gente escolhe palavras com cuidado, a gente evita se expor e expor nossas opiniões e, em alguns casos, até fingimos gostar de coisas só para nos encaixar. E sabe o que é o pior? As redes sociais aumentaram isso 1000 vezes. Hoje a gente vive em um mundo onde tudo parece ser avaliado, onde um comentário errado pode virar um linchamento virtual. Aí vem aquela pergunta incômoda: se eu realmente mostrar quem sou, será que vão gostar de mim? Eu já me peguei pensando nisso várias vezes, já fiquei em silêncio quando queria falar, já deixei de postar algo por medo do que iam pensar, e quanto mais eu tentava agradar, mais eu sentia que estava me perdendo de mim mesma. E cá entre nós, quantas vezes você já mudou seu jeito, suas palavras ou até suas vontades só para não desagradar alguém? Pois é, a gente faz mais isso do que percebe. Muitas vezes nem é consciente, a gente acaba se adaptando, engole opiniões para não criar conflito, ri de piadas que nem acha graça só para se enturmar, evita falar de algo que gosta porque tem medo do julgamento. No começo parece inofensivo, mas com o tempo a gente se acostuma tanto a editar, entre aspas, quem a gente é, que quando a gente vê, já nem sabe mais direito qual versão é a verdadeira de si mesmo. Sabe aquele amigo que adora um estilo musical, mas nunca fala sobre porque acha que vão zoar? Ou aquela pessoa que tem um hobby super legal, mas ela esconde porque acha que não combina com a imagem que os outros têm dela? Pois é, isso acontece o tempo todo, infelizmente. E eu falo isso porque eu sei, eu já vivi na pele. Já deixei de falar o que pensava numa rodinha, porque não queria ser o diferentão, né, entre aspas. Já segurei o que não gostava, o que gostava de fazer por medo de parecer estranho. E quer saber a verdade? Isso é muito exaustivo, porque no final do dia você nunca agrada todo mundo. E ainda se afasta de quem você realmente é. Se nem Jesus agradou a todos, então me diz, será que vale a pena se esconder só pra ser aceito? Ou será que o problema tá em quem só gosta de você se for do jeito que eles querem? Agora, eu acredito que a grande questão seja o que acontece quando você para de se moldar e começa a ser de verdade quem você é. E no começo pode ser estranho quando você começa a fazer isso, pode até ser desconfortável. Algumas pessoas vão estranhar, outras podem até se afastar, mas sabe o que é melhor? As pessoas certas, pode ter certeza que elas irão ficar. É desse jeito, quando você se permite ser autêntico, a vida fica muito mais leve. Você não precisa nem pensar 2 vezes antes de falar, não precisa esconder o que gosta e nem se preocupar em agradar todo mundo o tempo todo. E o mais curioso disso tudo é quanto mais verdadeiro você é, mais você atrai pessoas e oportunidades que realmente combinam com você, com a sua personalidade. Agora pensa aí, quantas conexões verdadeiras você pode ter perdido ou estar perdendo porque ainda está preso na necessidade de agradar? Será que realmente vale a pena manter por perto quem só gosta de você na sua versão editada? E é sobre isso. Tá, mas beleza, eu entendi que ser eu mesma é importante, mas como que faço isso na prática? E não é algo que acontece do dia para noite, mas existem coisas que podem te ajudar nesse processo. Acho que o primeiro de tudo é aceitar que nem todo mundo vai gostar de você. E isso tá tudo bem. Acho que essa é uma das coisas mais libertadoras que aprendi. É que sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, por mais que tente agradar. Então não tem por que se preocupar tanto. Outra coisa é filtrar as críticas. Algumas são construtivas, outras são só reflexo da insegurança alheia. É a lei do espelho. Tem gente que vai criticar qualquer coisa só porque se sente mal consigo mesmo. E a opinião dessas pessoas, não deve definir quem você é. Ademais, cerque-se de pessoas que te aceitam como você é. A verdade é que quando tu para de se moldar para agradar,
pode até perder algumas pessoas do teu ciclo, mas as que ficam são as que realmente valem a pena. E tem que começar aos poucos, expressando as suas opiniões, assumindo seus gostos, fazendo algo que sempre quis, sem medo do julgamento. Eu comecei testando aos poucos, fui falando mais do que pensava, me permitindo gostar do que realmente gosto. E o que aconteceu foi nada de ruim, pelo contrário, a gente fica mais leve. E tem um exercício muito massa, muito simples, que é se perguntar: se eu não precisasse agradar a ninguém, quem realmente sou? Essa pergunta mudou muita coisa. Quando a gente para pra pensar nisso, a gente percebe que algumas coisas que a gente faz ou fazia nem era porque a gente gosta ou gostava, mas porque a gente esperava que a outra gostasse. Isso é bizarro. No fim das contas, a pergunta que fica é: você quer viver preso na expectativa dos outros ou quer viver a sua verdade? Porque a real é que tentar agradar todo mundo é uma missão impossível, praticamente impossível. Nem Jesus conseguiu isso, nem Jesus agradou a todos. Sempre vai ter alguém para julgar, tal, dizer que você deveria ser diferente. Então, se é impossível satisfazer todo mundo, por que não começar a satisfazer a si mesmo? E eu sei que não é uma parada fácil. Primeiro que a gente cresce ouvindo que precisa se encaixar, que precisa seguir padrões, mas, cara, a vida não tem um molde fixo. Você pode e deve criar o seu próprio caminho. E quando tu parar de buscar validação externa e começa a se validar por dentro, as coisas mudam. Você se sente mais leve, mais seguro, mais feliz. E é isso, no final do dia, acredito que a única aprovação que realmente importa é a sua. Então, bora viver de um jeito que faça sentido pra você?